Boa tarde a todos. Estamos dando início a mais um curso de ICMS Substituição Tributária da CCA. Hoje eu apresentando a parte legal e o colega Alexandre a parte prática. Eu, Luiz Antônio dos Santos, integrante da equipe técnica da CCA, atuo na consultoria, e também o colega Alexandre em revisões e também consultoria tributária. O curso será de substituição tributária e reflexos na escrituração fiscal digital. No caso da substituição tributária do ICMS, vamos apresentar especificamente em relação ao estado do Rio Grande do Sul. A substituição tributária é aplicável a todos os estados e tem regras definidas em nível de Constituição, em nível de legislação estadual, em nível de CONFAS, e todas elas aplicáveis a todos os estados. Mas cada estado tem as suas regras específicas e estas regras devem ser observadas em relação àquilo que o Rio Grande do Sul tem determinado na sua legislação. Então, a substituição tributária é um regime pelo qual a responsabilidade do ICMS devido em relação às operações ou prestações de serviço é atribuída a outro contribuinte, podendo ser aplicada em relação às operações anteriores, concomitantes ou subsequentes. Estas operações podem ser em nível estadual ou interestadual, sendo que, no aspecto interestadual, nós precisamos de acordos ou convênios entre os estados, que são aprovados via CONFAS, ou seja, todos os estados têm que aprovar aquele convênio ou aquele protocolo que está instituindo a substituição tributária em determinado segmento. Nas operações internas, a substituição tributária também pode ser aplicada desde que prevista em lei estadual, sendo que o cálculo e o recolhimento do ICMS de substituição tributária observa as normas de cada unidade federada de destino. Então, no caso do Rio Grande do Sul, nós temos as regras estabelecidas pela legislação estadual, pela orientação normativa do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, e no caso de haver convênio interestadual ou protocolo, alguns estados, porque os protocolos normalmente não abrangem todos os estados, mas determinados estados específicos, então observa-se, mesmo na legislação estadual, as regras estabelecidas nesses protocolos e convênios. Já em relação àquilo que é estabelecido em nível estadual, ou seja, segmentos que nós temos para aplicação da substituição tributária em nível estadual dentro do território do estado do Rio Grande do Sul, então as regras devem ser observadas mesmo que a mercadoria venha de outra unidade da federação. Por isso a necessidade de quem está comercializando uma determinada mercadoria com um contribuinte do estado do Rio Grande do Sul, observar as regras, ainda que tenha que recolher antecipadamente, para que a mercadoria, ao adentrar no Rio Grande do Sul, já tenha a substituição tributária do ICMS recolhida. A substituição tributária do ICMS tem previsão constitucional. A Constituição, no seu artigo 150, parágrafo 7º, especifica que a lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata preferencial restituição de qualquer quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Esta parte final é muito importante ser destacada, porque exatamente essa parte final é que teve uma decisão judicial em 2016 que possibilitou ao contribuinte requerer a restituição do imposto pago a maior em relação à substituição tributária. No caso da Constituição, nós temos a previsão que atribui para a lei a responsabilidade de especificar os contornos da substituição tributária. No caso, começa-se já pela Lei Complementar 87/96. Esta lei, nos seus artigos 6º e 7º, especifica que a lei estadual poderá atribuir
a contribuinte do imposto ou a depositária ou qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. Então nós temos a previsão na Constituição e a previsão também na lei complementar. E no caso nós temos ainda a previsão na lei estadual, a Lei 8.820/89, no seu artigo 9º, especifica também esta responsabilidade atribuída ao contribuinte substituto tributário, em relação às operações antecedentes, concomitantes ou subsequentes. No caso, antecedentes, operações que são atribuídas para que o futuro contribuinte recolha o ICMS incidente sobre as operações anteriores, no caso, por exemplo, do diferimento, e no caso da situação em que há concomitância, nós temos, por exemplo, o serviço de transporte de cargas, que nesse caso é algo concomitante, não há um terceiro que vai assumir a responsabilidade naquele momento, mas ela é devida em função da própria empresa transportadora que está tomando um determinado serviço de um determinado tomador de serviço que assume a responsabilidade na operação específica, é concomitante. É um exemplo de caso de substituição tributária concomitante. No caso de subsequentes, nós temos as situações em que o industrial, ele assume a responsabilidade pelo imposto devido nas operações futuras, quando outros contribuintes, como atacadistas, varejistas, irão ter operações tributadas em que o imposto devido por estes contribuintes é antecipado para o primeiro fato que está ocorrendo, que é a saída do estabelecimento industrial. Obviamente que se há uma lei estadual estabelecendo a responsabilidade da substituição tributária para um determinado contribuinte, esse contribuinte precisa saber quais as regras, quais os requisitos e o que deve ser cumprido em termos regulamentares. Por isso que nós temos no decreto 37699/97, aqui do Rio Grande do Sul, as regras estabelecidas em nível de regulamento. Nós temos dentro do regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul um livro específico para tratar do assunto da substituição tributária. E este livro remete para um apêndice, um complemento do regulamento, onde são relacionadas por segmentos as mercadorias que estão sujeitas ao ICMS e substituição tributária. Então, um livro estabelecendo regras como responsabilidade, como especificidade em relação a cada segmento, quais as operações que estão dispensadas da substituição tributária, a base de cálculo, qual o mecanismo de atribuição, de valoração das operações futuras, se margem de valor agregado, se são termos de acordos que são estabelecidos entre contribuinte e Estado, pauta, enfim, aquilo que o Estado estabeleceu neste livro, que é uma atribuição para o contribuinte gaúcho que está responsável por recolher o ICMS e substituição tributária. Quanto aos contornos desta responsabilidade atribuída ao contribuinte gaúcho, há que se falar também da normatização em nível nacional. Porque queira ser uma responsabilidade, uma atribuição local ao contribuinte gaúcho, ele está inserido num todo maior que é regulado pelo CONFAZ, que é o Conselho de Políticas Fazendárias, que regula o ICMS em nível nacional. Ele publica convênios e publica protocolos de substituição tributária. E nós temos, por exemplo, o convênio ICMS 142 de 2018, que dispõe sobre o regime de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do ICMS em nível nacional. Então, lá são estabelecidos todos os requisitos que os estados devem observar.
para a atribuição da responsabilidade em nível nacional. Isto é muito importante porque o ICMS, apesar de ser um tributo estadual, ele se reflete nos outros estados, porque aquilo que é gerado aqui como fato gerador tem uma atribuição ou um alcance que vai para os outros estados, na medida em que, seja por subscrição tributária, seja por regime normal de recolhimento, o contribuinte adquirente de outra unidade da federação terá que analisar se tem direito a crédito, se não tem direito a crédito, enfim. E onde nós estamos verificando esta questão de orientação sobre o ICMS em nível nacional? São exatamente os convênios e protocolos de substituição tributária que tratam do assunto. Um outro assunto que é importante destacar é que, em nível nacional, nós temos 3 regimes de tributação do ICMS. E nós temos exatamente esses 3 regimes porque um refere-se àquilo que é o normal, que atinge a todos os estados e estão regidos por princípios constitucionais de não cumulatividade, onde a apuração se dá pelo abatimento dos créditos. Então eu tenho no regime normal de ICMS, de recolhimento normal, que no estado do Rio Grande do Sul nós chamamos de categoria geral, nós temos a possibilidade de aquele que dá saída do produto, seja de industrialização própria, seja mercadoria adquirida de terceiros, tributar e possibilitar que na entrada do estabelecimento destinatário gere crédito para o destinatário, abatendo assim o imposto a ser recolhido ao final do período de apuração. Então há uma compensação entre débitos e créditos, de maneira que o contribuinte seguinte vai recolher apenas a diferença, ou seja, vai ter novamente um cálculo sobre o valor da operação final, mas vai abater os créditos por entradas e vai recolher apenas a diferença. Nós temos também um outro regime, que é o regime simplificado, e atualmente é o Simples Nacional, regido pela Lei Complementar 123 de 2006, em que a apuração do imposto ocorre com base nas tabelas de faturamento anual. Então nós temos um regime próprio para empresas que em nível de ICMS aplica-se somente àquelas que faturam até 3.600.000 reais. Saindo deste limite, perde a condição de Simples Nacional e entra na regra normal de tributação, ou seja, no regime normal em que observa-se o princípio da não cumulatividade. No caso do Simples Nacional, não se observa o regime da não cumulatividade. O que é o regime da não cumulatividade? É um princípio constitucional atribuído ao ICMS. Esta permissão de abater como crédito os valores pagos pelo contribuinte anterior. No caso do Simples Nacional, isso não ocorre. Ainda que o Simples Nacional, ao emitir um documento fiscal, possibilite ao seu cliente, ao contribuinte seguinte, creditar o imposto proporcional àquilo que ele recolheu efetivamente, que deve estar destacado no seu documento fiscal. Mas ele mesmo não está sujeito ao princípio da não cumulatividade. Ele tem realmente um pagamento sobre um faturamento anual. E o terceiro regime é o regime da substituição tributária, esse que estamos tratando hoje, que é regido pela Lei Complementar 87 de 96 e com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 147 de 2014. A Lei Complementar 87 é bem conhecida como a Lei Candir, lá de 1996. A Lei Complementar 147, na verdade, foi o resultado de um lobby das empresas do Simples Nacional para que fossem retirados da listagem de produtos sujeitos à substituição tributária diversos itens ou até segmentos que anteriormente atribuíam até para as empresas do Simples este recolhimento. E agora, com base na Lei Complementar 187, ficaram definidos quais os segmentos, quais os itens, não somente de substituição tributária, como de antecipação tributária também, exigível destes contribuintes. Por isso, os estados foram obrigados
a fazer uma adaptação da sua legislação, e não somente da sua legislação, mas até mesmo dos segmentos de produtos sujeitos à substituição tributária. Então, muitos produtos, a partir de 2014, deixaram de ser tributados por substituição tributária, tal como, no caso, o arroz, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E assim, outros produtos puderam ser incluídos no regime da substituição tributária. Em cada estado brasileiro, houve uma adaptação do regime de substituição tributária em função da Lei Complementar 147 de 2014. Então, temos 3 regimes. Regime normal, onde é permitido o abatimento dos créditos. Regime simplificado, que é o Simples Nacional, que toma por base o faturamento anual. E o regime da substituição tributária, que realmente antecipa o imposto para o primeiro contribuinte, no caso daqueles que têm a responsabilidade por recolhimento subsequente, e os antecedentes, no caso do diferimento, ocorre então uma tributação desta substituição tributária em momento posterior. A substituição tributária tem modalidades a serem observadas para a sua tributação. Porque a legislação estabelece que a responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre a alíquota interna e a interestadual nas operações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado que sejam contribuintes do ICMS. Nós já especificamos que as operações sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes. Podem ser atribuídas ao Estado do Rio Grande do Sul, assim como nos outros estados. Esta atribuição de responsabilidade dá-se em relação às mercadorias, bens e serviços previstos em lei de cada estado. E não é diferente no Rio Grande do Sul, onde nós temos a Lei 8.820, que especifica esta responsabilidade, e no regulamento nós temos no livro 3 os diversos segmentos de produtos sujeitos à substituição tributária, remetendo para o apêndice 2 do regulamento uma relação completa dos produtos que estão ali sujeitos a essa responsabilidade. No caso da responsabilidade, alcança inclusive a diferença da alíquota. No caso, quando nós temos a compra de uma determinada mercadoria de outra unidade da federação, e o destinatário é um consumidor final. Sendo consumidor final, não há que se falar em atribuição de margem de valor agregado, ou mesmo pauta, PMPF, PMC. Não, mas existe sim a responsabilidade pelo recolhimento através do sistema já estabelecido de substituição tributária relativamente ao diferencial de alíquota. A grosso modo, nós temos uma alíquota interna de 18%. Na operação interestadual, quando adquirimos um determinado bem ou mercadoria de outra unidade da federação, nós adquirimos com uma carga tributária ou uma alíquota de 12%. Neste caso, o contribuinte de outra unidade da federação fica responsável, quando há convênio ou protocolo entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Estado onde está localizado o fornecedor, ele fica obrigado ao recolhimento desta diferença de alíquota, ainda que o Rio Grande do Sul estabeleça que esta diferença da alíquota deve ser por dentro, deve-se observar o protocolo e o respectivo convênio, se há esta responsabilidade de calcular por dentro ou somente a diferença da alíquota. Mas didaticamente, para ficar realmente claro, esta exigência vai ser por substituição tributária em relação aos 6%, qual seja 18% alíquota interna, 12% alíquota interestadual. Então, a diferença de 6% deve ser recolhida ao estado de destino da mercadoria. Neste caso, o débito próprio, que é os 12%, por exemplo, se o fornecedor está no estado de São Paulo, ele vai recolher ao estado de São Paulo. Mas os 6% da diferença da alíquota exigida pelo Estado do Rio Grande do Sul, ele recolhe na própria nota este valor de 6%.
Então, a responsabilidade, inclusive, por substituição tributária. Então, operações antecedentes, concomitantes e, no caso, subsequentes. As modalidades de substituição tributária estabelecida em nível nacional. Então, a substituição tributária, quando a lei altera a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, dando a terceiro que praticou o fato gerador, ela possui uma vinculação indireta com aquele que deu causa ao fato gerador. Por esse motivo que sempre se discutiu a legalidade da substituição tributária, porque há uma antecipação do recolhimento do imposto de um fato gerador presumido. No entanto, a lei complementar estabeleceu esta regra e também a lei Candir estabeleceu essa regra e também a lei complementar 147 a ratificou. Por isso, normalmente, as decisões são no sentido favorável ao Estado. Então, ela pode ser para frente ou para trás, como nós já vimos. E no caso da substituição tributária para frente, o sujeito passivo recolhe dois impostos: o débito relativo às operações próprias e o débito relativo a operações subsequentes. Estas, mesmo antes de ocorrer o fato gerador. Temos aqui um quadro assim ilustrativo a respeito desta regra de substituição tributária. Um exemplo: uma indústria produz um determinado bem, vende para o atacado, ela tem o débito próprio. Este atacado vende para um varejista, teria também um débito próprio, mas está sob o regime de substituição tributária. O varejista vende para o consumidor final, teria também um débito próprio, mas está sob o regime de substituição tributária. Nesse caso, todos esses fatos geradores, que relativo aos débitos próprios do atacadista, do varejista em relação ao consumidor, são atribuídos lá para a indústria. E como se faz isso? Englobando todo o ICMS devido no futuro, relativo às operações subsequentes, e atribuindo essa responsabilidade para a indústria. Então, há um débito próprio? Sim, na saída da indústria, relativamente ao débito do ICMS devido pela indústria. Mas aquilo que for devido pelo atacadista, pelo varejista e pelo consumidor final é antecipado, atribuído por responsabilidade à indústria. Na substituição tributária para trás, no caso, o ICMS que é recolhido é referente às operações anteriores e não há problema de antecipação do fato gerador, ocorrendo apenas uma postergação do pagamento, além da substituição do sujeito passivo. É o típico caso do diferimento, em que nós temos um produtor rural que vende para um cerealista, por exemplo, ou atacadista, e este vende para um varejista e este vende para um consumidor final. No caso do produtor rural, teria um débito próprio, mas ele é diferido para o atacadista. No caso do atacadista, teria um débito próprio que seria atribuído a ele, mas ele é transferido para o varejista. E no momento em que o varejista vende a consumidor final, então há a tributação do imposto. Então, o varejista acabou fazendo a substituição do atacadista, que por sua vez também fez a substituição tributária do produtor rural. A mesma situação ocorre em outros segmentos, como no caso do sucateiro, por exemplo, industrial. O sucateiro, então, vende para uma indústria, a indústria produz algum determinado bem, e esse determinado bem, que é resultante da transformação da sucata, é vendido para o consumidor final. Então, da industrial para o próximo, um atacadista, um sucateiro, enfim, vai ser diferido. E no caso da operação feita a consumidor final, esta é que será tributada. Agora nós vamos tratar da responsabilidade relativa à substituição tributária, aqueles que são responsáveis pelo imposto de substituição tributária. E para tanto nós devemos ter conceitualmente conhecimento daquilo que seja contribuinte substituto e contribuinte substituído. O contribuinte substituto é aquele que assume a responsabilidade pelo recolhimento do imposto dos demais contribuintes futuros ou do passado, ou mesmo concomitante,
como nas três modalidades apresentadas. O contribuinte substituído é aquele que fica passivo, ou seja, passivo no sentido de que ele não recolhe nada, né? Ou seja, alguém já recolheu por ele. No caso das operações subsequentes, a responsabilidade é atribuída ao industrial. Então, naquele caso que nós apresentamos, o atacadista, o varejista foram os substituídos, enquanto que o industrial foi o substituto. No caso, o produtor, ele é substituído. O cerealista, no caso de um produto como soja, por exemplo, que também é diferido em toda a cadeia, situação concomitante, passa a condição de substituído. Então, nas três modalidades, nós temos o substituto e o substituído. O estabelecimento da regra da responsabilidade está prevista tanto em lei complementar, a Lei Candir, Lei 87/96, como na Lei Estadual 8.820, assim como no regulamento. No livro 3 do regulamento, nós temos estabelecido que são responsáveis pelo pagamento do imposto devido nas operações subsequentes por contribuintes deste estado, aqui do Rio Grande do Sul, com as mercadorias relacionadas lá naquele apêndice que eu mencionei, os apêndices 2, nas seções 2 e 3, que são as situações em que há exigência da responsabilidade da subvenção tributária para frente. Então, os contribuintes, quais eles? O estabelecimento industrial das mercadorias, aquele que produziu, como no caso do nosso exemplo, aquele que produziu as mercadorias, se ela está relacionada lá no apêndice 2 do regulamento, então tem a responsabilidade, no caso do estabelecimento industrial. Também aquele estabelecimento que recebeu as mercadorias de outra unidade da federação e esta mercadoria consta lá relacionada no apêndice 2. Também atribui a responsabilidade para quem recebeu a mercadoria. Por quê? Porque as mercadorias são relacionadas em nível estadual. E aquelas mercadorias relacionadas como sujeitas à subvenção tributária aqui no estado do Rio Grande do Sul não necessariamente estão sujeitas em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, porque pode não haver convênio ou protocolo entre esses estados. Então, se este que recebeu a mercadoria verificou que não houve a tributação por subvenção tributária pelo remetente, ele tem a responsabilidade de recolher esse imposto. Ele deve recolher assumindo a responsabilidade como substituto tributário, ainda que ele seja o adquirente. E a legislação faz a ressalva. Olha, se caso venha com subvenção tributária destacada na nota, ou seja, satisfeita a obrigação da responsabilidade pelo fornecedor de outra unidade da federação, o destinatário aqui não há que se preocupar com esta responsabilidade, com esse imposto de responsabilidade por subvenção tributária. Então, o estabelecimento que recebeu as mercadorias oriundas de outra unidade da federação, salvo se estas tiverem sido recebidas com subvenção tributária. Também o estabelecimento que importou as mercadorias do exterior tem a responsabilidade, sim, de recolher o imposto de responsabilidade por subvenção tributária, desde que esteja relacionada esta mercadoria no determinado segmento lá no apêndice 2 do regulamento. Também o estabelecimento que adquiriu mercadorias importadas do exterior, apreendidas ou abandonadas, na mesma situação, como se ele mesmo tivesse importado a mercadoria e assim deve fazer o recolhimento da subvenção tributária. O estabelecimento de distribuidor de produtos farmacêuticos relacionados no apêndice 2, seção 3, item 6 do regulamento do ICMS. Produtos farmacêuticos, incluindo, enfim, medicamentos nos mais diversos segmentos na área de produtos farmacêuticos. Todos estão com a responsabilidade atribuída ao distribuidor. Ah, mas o laboratório é industrial, ele que deveria fazer a subvenção tributária? Não, no caso do distribuidor de produtos farmacêuticos, este é o responsável pelo recolhimento da subvenção tributária. Também o estabelecimento atacadista, que recebeu mercadorias de estabelecimento de empresa interdependente ou por transferência.
E nesse caso, a legislação estabelece que, conforme as regras estabelecidas no artigo 9º, inciso 6º do regulamento, estabelece que, no caso, deve observar uma série de regras ali estabelecidas, inclusive a relação de interdependência. As regras determinadas e realmente conceituais lá do artigo 1º do regulamento do livro 1. Então, no caso de receber, por exemplo, uma transferência de outra unidade da federação, o estabelecimento atacadista está responsável pelo recolhimento da substituição tributária. Também o estabelecimento encomendante em relação às mercadorias relacionadas no apêndice 2, que no caso trata-se de bebidas, cuja industrialização tenha sido realizada por encomenda, mediante remessa dos insumos para a produção da bebida. Então, neste caso, a atribuição é para o encomendante da industrialização por encomenda das bebidas. O normal, o que é? Aquele primeiro item, o estabelecimento industrial ser o responsável pela substituição tributária. Mas no caso específico das bebidas, esta atribuição ficou para o estabelecimento encomendante das bebidas. Também o caso dos estabelecimentos atacadistas ou varejistas em relação ao estoque de mercadorias existentes no estabelecimento, por ocasião da inclusão destas mesmas mercadorias no regime da substituição tributária. Sempre que há uma mudança do regime, né, há sim que se fazer um levantamento do estoque para verificar, olha, eu estou passando esse estoque de mercadorias de regra normal para a regra de responsabilidade por substituição tributária. Então eu tenho que calcular o ICMS de responsabilidade de substituição tributária em relação a todo o estoque. O mesmo ocorre no sentido inverso, quando eu tenho a saída da mercadoria da substituição tributária. Neste caso, não vou pagar imposto, sim, vou recuperar o imposto já pago por substituição tributária quando da entrada da mercadoria em que houve a tributação pelo estabelecimento substituto tributário, no caso, né? Então, neste caso, tem que se observar a regra da responsabilidade por substituição tributária, tanto quando entra-se, né, com uma mercadoria na listagem de produtos sujeitos à substituição tributária, como também quando sai deste regime. E por último, o estabelecimento atacadista que deixar a condição responsável pelo pagamento do caso dos produtos farmacêuticos em relação aos estoques também previstos lá no apêndice 2, seção 2 e 3, né, existentes no momento, né, da alteração da responsabilidade. Algo semelhante aos atacadistas e varejistas, quem lhes é atribuída a responsabilidade. A aplicabilidade da substituição tributária quanto aos responsáveis nas operações que destinem ao Rio Grande do Sul mercadorias relacionadas lá no apêndice 2, seção 3, então ela é atribuída ao remetente. Isso é importante, porque se fala assim, que é o responsável é a indústria, o responsável é o distribuidor, mas de quem é que está sendo exigida essa substituição? Ao remetente da mercadoria, que deve fazer a retenção do imposto devido ao Estado do Rio Grande do Sul, mesmo que o imposto já tenha sido recolhido anteriormente. Por exemplo, São Paulo tem as suas regras de substituição tributária, e lá já foi paga a substituição tributária. Bom, mas então está vindo a mercadoria de São Paulo para o Rio Grande do Sul, então como já foi paga a substituição tributária lá em São Paulo, não há necessidade de se preocupar aqui com esse pagamento, com esta responsabilidade de substituição tributária? Não. Aquilo que ocorreu lá no estado de São Paulo foi em relação às operações do estado de São Paulo. No momento que sai do estado de São Paulo, observa-se, como dito no início, as regras de legislação estabelecida pelo estado de destino da mercadoria. Vindo de São Paulo para o Rio Grande do Sul, eu devo então observar essas regras estabelecidas no regulamento, que também estabelece situações em que não há substituição tributária, mesmo que na regra geral se aplique, né? Então, por exemplo, se uma determinada empresa, né, produz
um determinado produto alimentício, por exemplo, e estiver comprando aquele mesmo produto alimentício de outra indústria, essa indústria que estiver vendendo para outra não precisa fazer a substituição tributária, porque lá no artigo 35 e também nas regras específicas de cada segmento do livro 3, estabelece a dispensa da substituição tributária no caso em que o destinatário seja uma indústria que produz o mesmo produto que está adquirindo da minha indústria. Então, eu não vou fazer a substituição tributária para uma outra indústria que pratique, que realize, que industrialize o mesmo produto que eu estou para ela comercializando. E por último, então, como já mencionei, nós temos para a identificação da empresa interdependente, que fica sujeita à substituição tributária, nós temos as regras lá estabelecidas no artigo 1º do regulamento, no livro 1, que considera interdependente duas empresas, quando uma delas, por si, seus sócios acionistas e respectivos cônjuges e filhos menores, for titular de mais de 50% do capital da outra. Uma delas tiver participação na outra de 15% ou mais do capital, por si, seus sócios acionistas, por intermediários, de parentes destes até o segundo grau e respectivos cônjuges, se a participação societária for de pessoa física. Uma mesma pessoa fizer parte de ambas na qualidade de diretor, sócio, funções de gerência, ainda que exercida de outra forma, né, outra designação. Uma tiver vendido a outra ou consignado no ano anterior mais de 20%, no caso de distribuição com exclusividade, em determinada área do território nacional, e mais de 50% nos demais casos do seu volume de vendas. Uma delas, por qualquer forma, o título for a única adquirente de um ou de mais de um dos produtos da outra, ainda quando exclusivamente se refira a padronagem, marca ou tipo de produto. Uma vender a outra mediante contrato de participação ou ajuste semelhante, produto que tenha fabricado ou importado. Tudo isso está no artigo 1º, livro 3 do regulamento do ICMS. Bom, quanto ao cálculo do imposto de substituição tributária, temos que observar o seguinte: o débito de responsabilidade em operações internas será calculado pela aplicação da alíquota interna sobre base de cálculo previstas nas seções específicas para as diversas mercadorias, constante do capítulo 2, deduzindo-se do valor obtido o débito fiscal próprio do contribuinte. Então, na verdade, o cálculo do imposto de substituição tributária, ele se dá pela diferença entre aquilo que foi calculado com uma margem, seja a MVA, margem de valor agregado, pauta, PMC, deduzindo-se o débito próprio do contribuinte. No exemplo que nós temos, nós podemos fazer uma apresentação do que seria o ideal inicialmente e depois como é calculada a substituição tributária. No exemplo aqui, nós temos no regime normal um valor de R$100 que é o valor da base de cálculo quando a mercadoria saiu da indústria. Quando saiu do atacado, esse atacado inicialmente comprou por 100, está vendendo por 200. E por sua vez o varejo, que comprou por 200 do atacado, está vendendo ao consumidor final por 300. Exemplos hipotéticos. O débito, no caso, próprio de cada um, é 18% do valor da operação, que seria a base de cálculo de cada um. No caso da saída da indústria, nós temos 18% sobre 100, que dá R$18. No caso do atacado, nós temos 18% sobre R$200, que dá R$36. No caso do varejo para o consumidor, nós temos 18% sobre 300, que dá R$54. Veja que no regime normal, nós teríamos o quê? Na saída da indústria, tributação de R$18. Mas esses R$18, ele vai ser compensado diminuindo-se do débito pela saída do estabelecimento atacadista.
Quanto foi o ICMS debitado pela saída do estabelecimento atacadista? R$ 36,00. Logo, se eu diminuo R$ 18,00 do débito da indústria, eu tenho também na minha operação própria, eu tenho um recolhimento de apenas R$ 18,00. A mesma coisa vai ocorrer no estabelecimento varejista, que vendeu para o consumidor por 300, mas ele comprou por 200. Então, 300 vezes 18% dá R$ 50,00. Mas eu tenho direito a abater os R$ 36,00 da saída do atacado, que na verdade é 18% sobre 200. Logo, eu diminuo os R$ 54,00 e retiro R$ 36,00, pago também no varejo R$ 18,00. Então, em cada uma das etapas, eu apurei um valor a recolher de R$ 18,00. A indústria, R$ 18,00, o atacado, R$ 18,00, o varejo, R$ 18,00. Eu tenho um ICMS total de R$ 54,00. No regime de substituição tributária, esses R$ 54,00 é atribuído totalmente para o primeiro responsável dessa cadeia. Qual é? A indústria. Então, aqui no regime de ICMS substituição tributária, eu tenho, de novo, a indústria vendendo por 100, o atacado vendendo por 200, o varejo vendendo por 300, só que eu tenho débito próprio só da indústria de 18, porque 100 vezes uma alíquota de 18% é 18. Só que eu tenho que calcular os 18% sobre uma margem de valor agregada de 200%, portanto, 200% me dá 200, né? Mais os 100 do industrial, fica os 300 que o varejo está vendendo. Logo, falta uma diferença a recolher na operação para a frente de R$ 36,00. Então, o ICMS substituição tributária, neste caso, é atribuído à indústria por R$ 36,00. O imposto vai ser o mesmo, por isso a sistemática ideal, né? Ou seja, toda a cadeia pagou 54 e a indústria que pagou uma vez só paga 54. Então, neste caso, nós temos o ideal e nós sabemos que isto na prática nem sempre acontece ou é muito difícil de acontecer. Então, o débito de responsabilidade por substituição tributária em operações interestaduais será calculado pela alíquota interna do Estado sobre base de cálculo prevista nas seções específicas do livro 3. Da mesma forma. Ou seja, eu aplico da mesma forma, só que a alíquota interestadual, ela não será de 18, ela será de 12 no caso. E terei então um débito próprio do remetente menor. Óbvio que a substituição tributária vai me dar um valor maior, porque eu vou deduzir nos exemplos que utilizamos agora, não os 18, mas sim os 12. Relativamente à base de cálculo do imposto de substituição tributária, do ICMS, nós temos que observar cada seção específica do capítulo 2 do livro 3 do regulamento. No capítulo 1 nós temos ali o diferimento. No capítulo 2 nós temos os demais casos. Então nós temos que observar as regras específicas de cada segmento. Se é perfumaria, temos as regras estabelecidas para a perfumaria. Se é autopeças, nós temos as regras estabelecidas para autopeças. Se é outro segmento, né? Alimentos, produtos alimentícios, pneumáticos, bebidas, enfim, uma série de segmentos, cada uma com as suas especialidades ou especificidades, né? Então, no caso exemplo que se traz neste momento, seria no caso da perfumaria, que nós temos a regra da base de cálculo estabelecida no artigo 189 do livro 3 do regulamento ICMS. E lá é estabelecido a base de cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária, a que se refere o artigo 15 e 37, nas operações com mercadorias referidas na seção, é o preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições
e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, bem como do valor resultante da aplicação sobre este total dos percentuais de margem de valor agregado previstos no apêndice 2, seção 3, item 22. No caso de alimentos, é outro item. No caso de autopeças, é outro item ainda. Então, nós temos que observar no livro 3 as regras específicas para o segmento, que remete para um item específico do apêndice 2 do regulamento. Isso é importante, na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente a essas parcelas será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido também da margem de valor agregado. Então, no momento que sai a mercadoria lá de São Paulo, lá de Santa Catarina, do Paraná, nós temos o quê? Nós temos uma base de cálculo identificada pelo fornecedor. Agora, o frete, ele é FOB, no caso, o destinatário que vai pagar. Então, eu aqui no Rio Grande do Sul é que vou pagar o frete. Eu tenho que verificar a complementação do ICMS submissão tributária correspondente ao frete que eu paguei. Por quê? O remetente não tinha conhecimento do valor do frete. Não podia incluir na base de cálculo do imposto. Ela só pode ser incluída no momento em que eu, aqui destinatário, assumo esse encargo e pago este frete. Logo, eu aqui como destinatário tenho que complementar a submissão tributária realizada, que é de responsabilidade do remetente, mas nesse caso uma parte dela é de minha responsabilidade como destinatário aqui no Rio Grande do Sul. Tem várias formas de identificar a base de cálculo. O próprio regulamento estabelece cada uma delas. Por exemplo, no caso das bebidas, já é outra situação. A base de cálculo, prevista lá no artigo 92 do regulamento, no livro 3, para o débito de responsabilidade das bebidas, nas operações com as mercadorias, que é especificada como o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente. Na falta de haver esse preço máximo a varejo fixado pela autoridade competente, então o valor correspondente ao preço final ao consumidor constante em instruções baixadas pela Receita Estadual. Nós temos, na falta destes dois requisitos, então o preço praticado pelo distribuidor, pelo depósito ou pelo estabelecimento atacadista aos varejistas de sua praça, acrescido do IPI, do seguro, do frete, até o estabelecimento varejista, e de outros encargos cobrados ou transferíveis ao destinatário, bem como do valor resultante da aplicação sobre esse total, dos percentuais de margem de valor agregado previstos numa tabela que está disposta nesse artigo 92, que pode ser 70%, por exemplo, né? Pode ser 140%, por exemplo, nas águas minerais. Então, temos situações específicas de identificação de base de cálculo para cada segmento. Então não adianta aqui eu tentar explicar todas as situações. Cada contribuinte deve verificar no regulamento a sua situação específica em relação ao produto que está realizando a venda, ou produzindo e vendendo para terceiros, ou adquirindo de terceiros e revendendo. Nesta questão da responsabilidade, até 2015, não havia uma certeza em relação à identificação do produto de uma forma mais específica. A partir de 2016, tivemos a implementação do protocolo 92, que depois teve várias alterações, que colocou um código para identificar o produto sujeito à submissão tributária. E esse código deve acompanhar a mercadoria na sua documentação. Então nós temos um campo específico na nota fiscal eletrônica que identifica o código especificador da submissão tributária. No Rio Grande do Sul, mesmo que essa mercadoria não esteja sujeita à submissão tributária aqui no estado, mas tendo
uma situação de previsão de substituição tributária, eu devo identificar este código. Por quê? Porque havendo a saída para fora do Estado, havendo uma outra situação em que é devida a substituição tributária sobre o mesmo produto, eu tenho que ter a sua identificação. Este código é importante, porque veio dar mais segurança para o contribuinte que está assumindo a responsabilidade por substituição tributária. É um código que se chama CEST, Código Especificador da Substituição Tributária, e é composto por 7 dígitos. E aqui nós temos apenas um exemplo que eu estou citando. No caso do cimento, o CEST é o número 05.001.00. Agora nós vamos tratar da restituição do ICMS e substituição tributária. Nós temos uma previsão no próprio regulamento do ICMS, no livro 3, artigo 22, ao contribuinte substituído o direito de restituição do valor do imposto pago por força de substituição tributária correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. Neste aspecto, é importante destacar as situações que até 2016 eram bem claras, tanto para o fisco como para a maioria dos contribuintes, exceto alguns que entraram na justiça pedindo algo mais, era de que este fato gerador presumido que não se realizar ocorria no caso de furto, roubo, deterioração, situações em que, no meio da circulação da mercadoria, da cadeia de circulação, houve uma interrupção. Não chegou ao consumidor final. Consequentemente, aquele imposto atribuído ao substituto tributário, na verdade, ficou prejudicado. Então, ficou assegurado ao contribuinte substituído o direito de repetir o imposto. Que é isso? Restituição do ICMS substituição tributária na ocorrência destas situações específicas. E para isso, o Estado adotou as regras estabelecidas na própria Lei Complementar 87, a Lei Candir, de 1996. Ocorre que muitos contribuintes entraram com ações judiciais. Estas ações judiciais ficaram represadas até decisão final de uma ação do Estado de Minas Gerais, ficando com repercussão geral para que o momento em que houvesse a decisão daquela ação, que corresponde ao recurso extraordinário 593.849 de Minas Gerais, lá no STF, Tribunal Federal, todas as demais estariam também resolvidas. Por quê? Tratava-se de uma distribuidora de combustíveis que entrou com uma ação judicial para ver assegurado o seu direito de restituição do valor correspondente ao pagamento do ICMS a maior por substituição tributária. Ou seja, o fisco cobrou um valor superior àquele que, calculado pelo valor que a mercadoria foi vendida, o ICMS ficou a maior. Então, houve a necessidade de se tratar do assunto mediante uma ação judicial para que pudesse haver, então, o direito ao contribuinte de restituição dessa diferença. Veja, não é exatamente o que diz o artigo 22, porque lá diz correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. Não é a interpretação dada pelo fisco até 2016. O Supremo foi além e disse que, nesse caso, o fato gerador presumido que não se realizou, inclusive sobre o valor da mercadoria, que foi atribuído a maior no momento da saída do estabelecimento substituto. Logo, o estabelecimento varejista vendendo por um preço, um valor menor, haveria sim a obrigatoriedade do Estado de restituir o imposto pago a maior. A tese jurídica defendida é devida à restituição da diferença do imposto sobre a circulação de mercadorias, pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Esse mesmo dispositivo que consta no regulamento do ICMS, ele tem previsão, inclusive, na Constituição.
Na Constituição, artigo 150, parágrafo 7º, diz: a lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. E o mesmo aqui foi estabelecido na legislação estadual. No caso do regulamento do ICMS, havia a possibilidade de se fazer um pedido para que houvesse a restituição do imposto cujo fato gerador presumido não se realizou. Havia uma regulamentação, mas era no entendimento anterior. No caso, agora, da tese jurídica que foi definida no Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário 593.849, com repercussão geral, o que ocorreu efetivamente foi uma ampliação desse conceito. Por isso, as empresas que se habilitaram mediante uma ação judicial tiveram, desde o início da protocolização daquela ação judicial, o direito de buscar a diferença paga maior. Enquanto que a modulação dessa decisão foi no sentido de que aqueles que não haviam entrado com a ação teriam direito somente a partir de 19 de outubro de 2016, quando a decisão foi proferida e publicada. O nosso entendimento é que a empresa que entrar com a ação a partir daquela data, ou que entrou com a ação a partir daquela data, pode buscar o seu direito de repetição do indébito relativo ao pagamento a maior. O que fez o Estado? O Estado regulamentou, ou pelo menos colocou na lei estadual 8.820, não somente a possibilidade de restituição dessa diferença, como também de uma complementação dessa diferença. Ou seja, se foi pago a maior, o contribuinte tem direito à restituição. Se foi pago a menor, diz o artigo 36A da Lei 8.820, que foi alterada pela Lei 15.056, de 27 de dezembro de 2017. Também tem que haver a complementação quando o imposto foi pago a menor. Então, isso está regulamentado atualmente e, a partir de 1º de março de 2019, a implementação dessas regras foi estabelecida de modo obrigatório. A regulamentação desta complementação ou restituição, sempre que houver a operação sendo realizada a consumidor final, deve-se recalcular o imposto correspondente à diferença maior ou a menor. O colega Alexandre, a seguir, vai dar mais orientações específicas quanto ao aspecto prático do ajuste correspondente ao ICMS substituição tributária, que foi implementado no Rio Grande do Sul, de uma forma diferente dos demais estados, porque no estado do Rio Grande do Sul, ao varejista é concedida a possibilidade de creditar ou escriturar o imposto presumido, que corresponde ao crédito, de modo geral, enquanto que o imposto efetivo que corresponde ao débito deve ser calculado também numa subapuração, na escrituração fiscal digital, apurando-se assim um valor a maior ou a menor, que deve ser então devidamente escriturado na EFD, chamada EFD, Escrituração Fiscal Digital. Mas no regulamento, no artigo 22, nós temos aquela regra específica quanto ao pedido de restituição quando o fato gerador presumido não se realizar. Então lá nós temos regras específicas que deve ser feito um pedido de restituição, né? Não havendo deliberação dentro de 90 dias, o contribuinte pode se creditar, e na hipótese de não haver decisão específica, né? E o contribuinte realizando o creditamento, poderá haver uma fiscalização e, se identificar por parte da fiscalização uma diferença, o contribuinte deverá saldar aquela diferença pagando apenas os juros Selic, no caso. Não há
uma exigência de multa correspondente a essa diferença ser pagos dentro de 15 dias a partir da identificação da diferença. Também nos artigos 23 e 24, a possibilidade de restituição em situações específicas será efetuado mediante adjudicação de crédito relativo ao imposto quando ocorrer algumas das seguintes hipóteses: operação promovida por contribuinte que destine mercadorias a contribuinte de outra unidade de federação. Então, se eu sou substituído, sou um atacadista que sou substituído porque a indústria já pagou o imposto pela minha empresa, mas eu estou vendendo para Santa Catarina, eu vou ter que calcular o imposto pela saída e pagar o imposto. E se lá em Santa Catarina é devida a substituição tributária, eu tenho que calcular também a substituição tributária para Santa Catarina. Como o imposto é não cumulativo, neste caso, o artigo 22, o artigo 23 está me dando o direito de me ressarcir, de me adjudicar do valor correspondente ao imposto pago por substituição tributária. De maneira que anula-se totalmente a substituição tributária feita pelo industrial inicialmente. E passa-se a haver, então, uma nova regra de tributação, que é a minha saída daqui do Rio Grande do Sul para o estado de Santa Catarina. Esta é a primeira situação. A segunda situação é quando há modificação da natureza ou da finalidade da mercadoria. Quando eu transformo a mercadoria. Então, eu tenho um determinado produto que eu produzo e eu compro tinta, por exemplo. A tinta, ela vem com tributação de substituição tributária. Eu tenho direito a ressarcir, adjudicar, buscar esse valor pago anteriormente pela indústria da tinta. E me credito e aquilo então entra na meu conta corrente normal, buscando então a não cumulatividade do imposto, que ao sair novamente o meu produto, que poderá ser tributado ou não por substituição tributária, eu tenho a compensação do imposto que foi inicialmente pago pelo substituto tributário. Na saída de mercadoria em que ocorra nova substituição tributária. Então, em situações, por exemplo, quando eu recebo de outra unidade da federação e que eu fico obrigado a fazer a substituição tributária novamente. Por exemplo, aquele estabelecimento interdependente, né? É devido na saída do estabelecimento interdependente a mercadoria. Mas se veio com substituição tributária de uma outra indústria, de outra unidade da federação, eu recebi com substituição tributária, mas eu sou um estabelecimento interdependente da sua empresa. Então eu sou obrigado a fazer novamente a substituição tributária. Tenho direito ao crédito ou adjudicação do valor do imposto pago pela substituição tributária paga pelo meu fornecedor substituto tributário. A entrada no estabelecimento do adquirente que ensejar direito ao crédito. Por exemplo, uma transportadora. Uma transportadora, ela tem débito do imposto, mas ela compra combustível. E o combustível veio tributado por substituição tributária. Dá direito a crédito? Sim. Então ela pode adjudicar esse crédito também. A saída de mercadorias beneficiadas com a isenção do livro 1, artigo 9º, inciso 120, por exemplo, que são as vendas que as empresas fazem para o Estado, o próprio Estado. Venda de botina, de alimentos, enfim, uma série de produtos que é o chamado RS competitivo, né, estabelecido já há muitos anos. Neste caso, a operação sai ao abrigo da isenção do imposto para o Estado. Artigo 9º, inciso 120 do livro 1. Eu tenho direito a adjudicar o valor do imposto correspondente à substituição tributária que ocorreu nas etapas anteriores até o substituto tributário. Essas, assim, as regras, de modo geral, relativo à adjudicação do crédito correspondente àquilo que eu tenho direito por haver modificação ou nova venda, enfim, situações específicas que o regulamento me admite recuperar o imposto. Óbvio que tem regras de obrigações acessórias. Eu tenho que emitir nota, né, de acordo com a legislação. Eu tenho que observar a última compra, por exemplo, eu tenho no meu estoque vários produtos, várias compras, qual é o valor da mercadoria que eu vou utilizar para fazer essa adjudicação, para recuperar esse imposto. A legislação trata nesse aspecto, determinando que seja utilizada a última aquisição. Ao final do período de apuração, então, devo relacionar todas estas situações num demonstrativo e no caso, emitir uma nota fiscal para fazer o crédito correspondente a essa adjudicação
informando lá no Informações Complementares da nota o crédito adjudicado nos termos do artigo 23 do regulamento e assim sucessivamente. Tenho então uma outra situação, que é a adjudicação do crédito correspondente a fornecedor que esteja localizado em outra unidade da federação, que isto está no artigo 24 do regulamento, e que me dá direito de fazer uma operação com o próprio fornecedor, porque nesta situação com outra unidade da federação eu não tenho como repassar a terceiros. Então eu posso, entre aspas, devolver o imposto para outra unidade da federação, para que ela, então, o contribuinte de lá recolha o Estado em outra operação subsequente. A outra situação são no caso de devoluções de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Então, nesses casos, a própria legislação, no artigo 25, estabelece que eu devo emitir uma nota fiscal para documentar essas devoluções, como é normal, e tenho que também emitir uma nota para adjudicar o crédito correspondente ao imposto destacado na nota fiscal relativa ao débito próprio, e depois tenho que emitir uma outra nota fiscal correspondente à restituição do imposto correspondente à substituição tributária na proporção das mercadorias devolvidas. Estas, então, as orientações, de modo geral, quanto à repetição do indébito e do pedido de restituição, tratando, inclusive, da questão que está muito latente agora em função do ajuste do ICMS substituição tributária. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Alexandre da Rocha Silva, faço parte do quadro de profissionais da CCA Bernardon, trabalho na área de ICMS, IPI e SSQN, atuando mais na área operacional, GIA, SPED, nota eletrônica e etc. Tá? Dando continuidade, então, ao que o colega Luiz Antônio comentou com vocês até aqui, vamos tratar, então, da parte operacional do que foi dito por ele. Começando, então, com os reflexos na nota fiscal eletrônica, no que diz respeito ao preenchimento, então, pelo substituto tributário e pelo substituído tributário. Então, primeiro, pelo substituto tributário. Por incrível que pareça, ainda existe uma regulamentação no nosso ICMS, tá, que trata que o substituto tributário tem que informar em informações complementares da nota fiscal o quê? O valor unitário de venda no varejo já tributado anteriormente, discriminando esse, então, por espécie da mercadoria. Isso, pessoal, era muito utilizado na época da nota fiscal eletrônica em papel, que não tinha como nós, adquirente da mercadoria, identificar por espécie, por marca, aquela ST que foi recolhida. Tá? Me parece agora, com o advento da nota fiscal eletrônica, que isso foi por terra, mas ainda consta no nosso regulamento. Por outro lado, agora nós temos o quê? As orientações do contribuinte substituído tributário. E aqui eu quero fazer uma observação para vocês. Nós temos que cuidar se nós somos emissores de nota fiscal eletrônica ou não, porque o regulamento trata de forma individualizada. Então, primeiro, nas operações documentadas por NFE, ou seja, eu sou emissor de nota fiscal eletrônica, além do CST 60, categoria geral, como o Luiz Antônio explicou para vocês lá no início, ou CSO-SON 500, para quem é do Simples Nacional, eu tenho que preencher algumas tags. E aí recai também um pouco de atenção. Por quê? Porque eu tenho que saber se a minha mercadoria vai ser destinada ou não a consumidor final. Então, nas operações destinadas a consumidor final, as tags que têm que ser preenchidas na nota fiscal eletrônica são valor da base de cálculo da ST retida, percentual da ST, valor do ICMS do substituto e valor do ICMS retido. E nas operações não destinadas a consumidor final, aí seria então percentual de redução da base de cálculo efetiva, base de cálculo efetiva, valor do ICMS efetivo e valor do ICMS efetivo. Por outro lado, então, contribuinte substituído tributário, nas operações que ele realizar com mercadoria sujeita à substituição tributária, ele tem que cuidar dois aspectos. Além do
CST 60, categoria geral, ou CSO-SON 500, que é para o Simples Nacional. Quais são esses aspectos, então, na nota fiscal eletrônica modelo 55? O que eu tenho que saber? Se a minha mercadoria ela será ou não destinada a consumidor final. Então, se a minha venda, a minha saída for destinada a consumidor final, eu preencho o quê? Percentual de redução da base de cálculo efetiva, valor da base de cálculo efetiva, percentual do ICMS efetivo e valor do ICMS efetivo. Então, nas vendas a consumidor final. Por outro lado, nas operações de saídas não destinadas a consumidor final, aí eu informo que o valor da base de cálculo da ST retida, o percentual de ST, o valor do ICMS do substituto e o valor do ICMS ST retido. Para que serve essa informação? Já fazendo um link, para nós apurarmos depois o ajuste da substituição tributária. E por outro lado, que eu entendo ser menor, tá? Nas operações não documentadas por nota fiscal eletrônica, o que o substituído tributário tem que fazer? Ele vai informar lá no campo de informações complementares a declaração que se trata de um imposto retido por substituição tributária e também vai discriminar por espécie da mercadoria o que? O valor da base de cálculo do imposto retido por substituição tributária. Na hipótese em que não for possível determinar a correspondência entre a base de cálculo que eu tenho que informar nessas notas e a mercadoria que eu estou comercializando, servirá de base então a nota fiscal de aquisição da última entrada. Tá? Então, veja bem, o Estado nesse aspecto ele é flexível com o contribuinte. Se eu não tenho condições de identificar qual foi a nota que eu comprei aquela mercadoria, eu vou pegar a nota fiscal então que serviu da última entrada. Pessoal, é da última entrada. Não é aquela que a base de cálculo é maior ou menor. É a última entrada conforme registro lá no estoque de vocês. Agora, vamos tratar um pouco do diferencial de alíquota ST. O que eu quero chamar a atenção para vocês nesse aspecto? É muito comum nós adquirirmos mercadorias de fora do Estado, sujeita ao meu ativo imobilizado ou material de uso e consumo, onde não há protocolo ICMS entre o Estado de origem e o Rio Grande do Sul, portanto ela veio sem substituição tributária. E o que nós fizemos? Escrituramos a nota lá no CFOP 2551, 2556 e recolhemos o diferencial de alíquota junto com o meu débito próprio, não levando em consideração que a mercadoria é sujeita a ST. Tá? Por outro lado, nós temos que cuidar uma outra possibilidade. Qual é? É saber se a base de cálculo do diferencial de alíquota vai ter ou não ICMS por dentro. Tá? Então, o que nós temos que cuidar? Nós temos que ir lá no protocolo, analisar ele para saber se o ICMS próprio incidente na operação vai ser ou não calculado por dentro para fins de diferencial de alíquota da substituição tributária. Então, conforme tratei anteriormente, o livro 3º, artigo 53A, trata do quê? Do diferencial de alíquota na entrada do Estado, tá? Sujeito à substituição tributária do ICMS, onde esse imposto ele é devido na entrada da mercadoria no Estado. Então, o Rio Grande do Sul exige nas aquisições de mercadorias sujeitas à substituição tributária destinado ao uso e consumo ao ativo imobilizado da empresa, que o pagamento seja efetuado na entrada da mercadoria no Estado. Nesse caso, nós temos duas possibilidades. Ou a empresa possui um regime especial para não pagar esse ICMS-ST na entrada, ou
ela, não tendo regime especial, ela é obrigada a pagar na entrada. Vamos tratar eles de forma individualizada então. Primeiro, para as empresas que possuem regime especial. Com base então na nota fiscal de compra, de aquisição, lá na FD, via registro C197, vocês vão escriturar o seguinte código de ajuste: RS 41009705, onde esse 7 corresponde ao anexo 7 da GIA e o campo 05 corresponde ao campo 05 do anexo 7. Então, lá no registro C197, no campo 2 eu coloco o código de ajuste e no campo 7 eu informo o valor do ICMS diferencial de alíquota apurado por vocês. Os demais campos não precisam ser preenchidos, pois os mesmos não são de preenchimento obrigatório. Consequentemente, essa informação, esse registro, fará com que vocês devam informar lá no E210, apuração do ICMS substituição tributária, no campo 10, valor total de ajustes a débito proveniente de documento fiscal, este valor. E agora, para quem não possui regime especial, o lançamento muda, porque agora não é mais vinculado a documento fiscal, e sim é um ajuste realizado via registro E220. Então, primeiro, lá no E210, apuração ICMS-ST, o campo também muda. Ele passa a ser o campo 9, valor total de ajustes débitos da ST, ou seja, não é vinculado a documento fiscal. E lá no E220, no campo 2, o código de ajuste também muda. Ele passa para RS10 0705. Perceba-se que o final do código é o mesmo. E para fins de pagamento, eu tenho que informar o mesmo lá no campo 20 da GIA. Como é que eu faço isso no SPED? Lá no E210, agora é campo 6, valor total de ajustes a crédito da ST. E no E220 eu vou informar no campo 2 o código de ajuste RS12 0220 e no campo destinado ao valor do imposto, então, o pagamento do mesmo. Em relação ao ajuste do imposto retido por substituição tributária, que foi inserido no regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul, em virtude da ação judicial comentada já pelo colega Luiz Antônio, vamos tratar ele então de forma operacional no nosso SPED fiscal e consequentemente GIA. Para isso, precisamos de alguns conceitos iniciais, começando por estabelecimento varejista. Pessoal, vamos tomar um cuidado aqui. Estabelecimento varejista para fins de ajuste do ICMS retido por substituição tributária. Ou seja, é aquele que no exercício anterior tenha realizado saídas destinadas a consumidor final preponderantemente. Ou seja, eu tenho que calcular nas minhas saídas destinadas a consumidor final qual foi a preponderância dele. Se for mais que 50%, eu me considero um estabelecimento varejista para fins de ajuste da ST. Consequentemente, eu tenho que cuidar, os códigos de ajustes pertinentes a esse estabelecimento, que são diferentes dos demais estabelecimentos, que são considerados não varejistas para fins de ajuste do ICMS e substituição tributária. Imposto presumido, que eu vou tomar a liberdade de chamar de crédito para vocês entenderem melhor. Esse imposto presumido, ele corresponde ao quê? Ao valor obtido pela aplicação da alíquota interna, mais ampara RS, se a mercadoria tiver, sobre a base de cálculo utilizada para fins de cálculo do débito da responsabilidade por substituição tributária. Onde que vocês vão buscar essa informação?
ou na nota de compra do substituto tributário ou na nota de compra do substituído tributário, que ele tem que preencher aquelas tags vistas anteriormente para repassar para nós a informação necessária para que possamos então fazer o crédito de direito nosso. Por outro lado, nós temos que o imposto efetivo. O que é o imposto efetivo? Que eu vou tomar a liberdade de chamar de débito. Nada mais é que o valor da minha venda vezes a alíquota interna mais ampara da mercadoria, se tiver. Qual é o cuidado que nós temos que tomar aqui? Se a mercadoria possui benefício de redução de base de cálculo, eu tenho que fazer essa redução, senão estaria pagando imposto a maior. Como, por exemplo, cesta básica de alimentos, carne, frango. Qual é a carga efetiva da carne, do frango, cesta básica? 7%. Como não existe uma alíquota interna de 7%, eu tenho que reduzir a base de cálculo de forma que o meu imposto efetivo lá na saída corresponda a essa carga efetiva de 7%. Então, tome cuidado, quando a mercadoria tiver benefício de redução de base de cálculo, eu tenho que reduzir. Caso contrário, eu estaria pagando imposto a maior. O valor do imposto presumido será informado aonde? No registro 1920, subapuração do ICMS no campo 6, valor total de ajustes a crédito. Onde, nesse lançamento, o contribuinte tem duas opções. Ou ele informa lá no registro 1921 de forma globalizada, ou ele informa no registro 1921 de forma individualizada. O que é isso? Para cada nota fiscal lá no registro 1923, eu tenho a possibilidade de fazer um lançamento no registro 1921, englobando todos os valores, ou eu tenho a possibilidade de fazer o lançamento de forma individualizada. A nota 1921, a nota 1921. Fica a critério do contribuinte, então, qual a opção que ele vai optar. Em relação aos estabelecimentos varejistas, tá? O código que ele vai usar lá no registro 1921 é RS 021921. Ele é de uso exclusivo dos varejistas, 25A. Resumidamente, caso a empresa opte por fazer os lançamentos então de forma individualizada, ela vai fazer o quê? Vai fazer o registro 1921, nota fiscal. 1921, nota fiscal no registro 1923. Caso contrário, ela vai ter um registro 1921, então totalizando tudo, e todas as notas fiscais do registro 1923, então, que vai suportar esse crédito. A sistemática de escrituração do estabelecimento varejista, ela é a mesma para o estabelecimento não varejista, mudando apenas o código de ajuste, que nesse caso, ele passa a ser outro código, que vamos tratar ali na frente. Por quê? Porque vamos agora tratar do débito do imposto efetivo do varejista, para não confundir, tá? Então, em se tratando de imposto efetivo, esse valor ele vai ser lançado lá no registro 1920, no campo 3, valor total de ajustes a débito. E a sistemática é a mesma. Eu posso optar por um registro 1921 ou vários registros. Agora, no estabelecimento, então, varejista, o código de ajuste do débito é RS 001921, também reportando de uso exclusivo do artigo 25A. Agora, estabelecimento não varejista, ele vai utilizar o código de ajuste RS 001920, que é o que? Ele reporta ao 25B. Então, o que muda é o código de ajuste só, porque a escrituração é a mesma em se tratando de estabelecimento varejista e estabelecimento não varejista. No final do mês, o que nós vamos ter que apurar agora? Se a empresa teve valor do ICMS a recolher
ou o valor do ICMS a restituir lá no registro 1920. Então, apurando o valor do ICMS a recolher lá no registro 1920, a empresa tem que informar no campo 10 desse registro, então, valor total das deduções, o mesmo valor que ela deveria recolher, de forma que o registro 1920 ele fique com valor zerado. Como que eu faço isso então? Lanço lá no campo 10, deduções, e no registro 1921 eu informo RS 041921. E a contrapartida desse lançamento é lá no apuração do ICMS ST, onde eu vou informar o código RS 10 1921. E, consequentemente, esse lançamento vai me dar um valor de total de ajustes a débito, outros débitos. Por quê? Porque eu tirei um débito que eu deveria recolher para o Estado, lá do registro 1920, e transferi esse débito para o registro de apuração do ICMS ST, que é o E210. Por outro lado, quando a empresa apura lá no registro 1920 valor de ICMS restituir ou a compensar, ou seja, ela teria um crédito, eu também tenho que zerar o registro 1920. Como é que eu faço isso? Esse valor de saldo credor, vamos chamar assim, que eu deveria transportar esse saldo credor para o mês seguinte, e isso não é possível no Rio Grande do Sul, eu tenho que excluir, eu tenho que estornar esse saldo credor, esse valor remanescente, de modo que o registro 1920 fique zerado. Como é que eu faço isso? Informo lá no campo 4, então, do registro 1920. Valor total de estorno de crédito. Qual o valor? O valor remanescente, aquele do saldo credor, que eu deveria transportar para o mês seguinte, não é possível. Então, informo no campo 4, então, o valor desse estorno de crédito, e lá no registro 1921, eu informo o código de ajuste, RS 01 1921. E a contrapartida desse lançamento também ocorre lá na apuração do ICMS ST, registro E210. Só que agora é um ajuste a crédito, no campo 6, valor total de ajustes a créditos. E o código de ajuste que eu vou utilizar é RS 12 1921. Agora, nós temos que apurar o ICMS ST. Onde? Lá no registro E210. Eu peguei, apurei o meu registro 1920, zerei e transportei o saldo para o ICMS ST, registro E210. Vou lá e vou apurar o meu E210. E o que acontece? Eu tenho saldo credor da ST, por exemplo. Por quê? Porque esse saldo credor, ele veio lá do ajuste da ST. Eu tendo saldo credor da ST, o Estado me possibilita o quê? A compensar esse saldo credor, então, tá? Com o ICMS próprio. E também existe a possibilidade, quando eu tenho o quê? Valor do ICMS ST a recolher, oriundo lá do 1920, que nesse caso o Estado também deixa compensar com saldo credor do ICMS próprio. Pessoal, então vamos tratar de forma individualizada, então, esses dois tipos de lançamento. Começando por onde? ICMS ST a recolher, que veio oriundo lá do registro 1920, que o Estado me possibilita a compensar com saldo credor do ICMS próprio. Ou seja, eu tenho o valor do ICMS próprio como crédito. Em contrapartida, eu tenho o valor do ICMS ST a pagar, que ele veio oriundo lá do registro 1920. Então, o Estado me deixa fazer um conta corrente, me deixa fazer um encontro de contas. Como é que eu faço isso, então? Lá no registro E110, agora
é lá no ICMS próprio, campo 5, valor de estorno de crédito. O que é isso? Eu vou deduzir o meu ICMS próprio, meu saldo credor de ICMS próprio, e vou transferir para onde? Para o registro E210, para abater, para compensar com esse ICMS-ST que eu deveria recolher para o Estado. Então, E110, ICMS operações próprias, campo 5, valor total de estorno de crédito. E no E111 eu vou utilizar o código de ajuste, RS 01 15 13. E a contrapartida desse lançamento é lá na apuração do ICMS substituição tributária, onde no campo 6, outros créditos, onde no registro E220 eu vou usar o código de ajuste 122702. Qual é o cuidado que vocês vão ter que ter? Que o Estado deixa eu compensar apenas o valor oriundo lá do registro 1920. Não é todo ICMS-ST a recolher, porque eu posso ter ICMS-ST de outras operações. Ele deixa eu compensar apenas o valor do ICMS-ST a recolher oriundo lá do registro 1920. Caso ainda haja valor remanescente a recolher oriundo lá do registro 1920, qual é o cuidado que vocês vão ter que ter? São dois. Primeiro, código de receita 1224 e o vencimento até o dia 20 do mês subsequente. Lembrando sempre daquela máxima: quem paga errado, paga duas vezes. Então, ICMS-ST a complementar, oriundo lá do registro 1920, código de receita, então, 1224, vencimento até o dia 20 do mês subsequente. E por outro lado, quem tiver valor a restituir, ou seja, crédito, então eu apurei um crédito lá no registro 1920. Transferi esse crédito para o meu registro de apuração do ICMS-ST, o E210. E fiquei com saldo credor. Só que em contrapartida, eu tenho saldo devedor do ICMS próprio para pagar. O que o Estado me possibilita? A compensar, então, esse crédito que originou lá do registro 1920 com o ICMS próprio que eu tenho a recolher. Lembrando sempre que o valor que eu posso compensar, o máximo é o valor que eu apurei no registro 1920. Então, como é que eu faço esse lançamento? Primeiro, eu tenho que estornar esse crédito, esse saldo credor, lá do registro de apuração do ICMS-ST, o E210. Qual campo? Campo 9, valor de outros débitos. Por quê? Porque eu estou estornando um crédito. Consequentemente, lá no E220, eu vou informar o código de ajuste, RS 11 2705. E por fim, eu vou pegar esse crédito, então, que eu trouxe lá do E210 e vou levar para o meu apuração do ICMS próprio. Como que eu faço isso? Registro E110, campo 8, valor total de ajustes a créditos. E no E111, código de ajuste, RS 02 1406. Então, a empresa pode optar em não transferir para o E110. Não, eu não quero transferir. Eu quero deixar o meu ICMS-ST com saldo credor. Posso deixar, não preciso transferir para o ICMS próprio. Tá? Por quê? Porque no mês seguinte eu posso ter, então, um saldo devedor de ST a recolher e aí eu consigo compensar dentro do próprio mês. E para finalizar, o Estado trouxe novas orientações, então, aos contribuintes em relação ao ajuste do imposto retido por substituição tributária. Duas novidades. Primeiro, aquele contribuinte varejista que tinha possibilidade
de fazer a opção pelo ROT ST e não fez por opção própria, a partir de 1º de abril de 2020, tá? Ele deixa de apurar o seu imposto retido por substituição tributária como varejista, ou seja, ele deixa de fazer o crédito total pelas compras e passa a apurar como estabelecimento não varejista. O que isso impacta na empresa? É que o meu crédito ele vai ser proporcional às minhas vendas. Um exemplo para ficar bem claro para vocês. Sou um estabelecimento varejista, sou um supermercado, tinha condições de optar pelo ROT ST e não fiz. Então, aquela forma de apuração que eu tinha antes, que era, por exemplo, creditar todo o valor sobre uma nota fiscal de aquisição de cerveja, por exemplo. 10 caixas de cerveja. Agora, eu não posso mais fazer isso. Eu vou ser obrigado a fazer o crédito proporcional às minhas vendas. Então, quando esse mercado fizer uma venda de uma garrafa de cerveja para vocês, por exemplo, ele vai poder fazer o crédito proporcional a essa uma garrafa. Ou seja, dificultou e muito para os estabelecimentos varejistas que não optaram pelo ROT por conta própria. E por último, a partir de 1º de janeiro de 2021, todos os contribuintes varejistas irão passar a fazer o ajuste como se fosse não varejista. Então, a partir de 1º de janeiro de 2021, não haverá mais a possibilidade de fazer o crédito integral em cima da nota fiscal de compra. E sim, sempre será o crédito proporcional às mercadorias vendidas naquele mês. Então, esta é uma das orientações que gostaríamos de transmitir sobre o ICMS, substituição tributária, através deste curso. E agradecemos muito a sua participação e audiência nesse curso em que estamos ministrando algo que tecnicamente, né, deve ser apresentado de uma forma adequada e cada contribuinte deve observar de acordo com a sua realidade, mas aqueles que se envolvem com substituição tributária já puderam assimilar o assunto que foi tratado, e aqueles que ainda não estão muito familiarizados já estão tendo alguns contatos. Então, nós gostaríamos de apenas enfatizar que vamos continuar com estes cursos, tratando de outros assuntos vinculados sempre à área fiscal e contábil, PIS, COFINS, imposto de renda, FD contribuições, retenções de impostos e contribuições, encerramento do balanço, enfim, vamos dar continuidade um curso por mês, apresentando cada mês um assunto específico, principalmente aquele que interessa mais aos contribuintes naquele momento. Então, em breve estaremos publicando mais um curso. Também estamos apresentando nas segundas-feiras, 16 horas, uma live com as alterações havidas na semana anterior, que são vinculadas também à área tributária, nas 3 esferas, na área estadual, na área federal, municipal, incluindo aí também a área previdenciária. Então, eram essas as informações que gostaríamos de transmitir, e uma boa tarde a todos.